Olá, eu sou Paula Fonseca, diretora jurídica e coordenadora da Comissão de Sustentabilidade da ALUS. É uma grande alegria estar aqui com vocês. Neste quadro, nós vamos explorar um dos temas mais potentes e transformadores quando falamos em sustentabilidade empresarial: o impacto social no entorno dos nossos shoppings. Oi, pessoal, eu sou Ana Paula Niemeyer, diretora de marketing e responsável pela gestão das iniciativas sociais da ALUS. Sabemos que, além de encantar, nossos espaços também têm o papel de impulsionar o desenvolvimento e por isso escolhemos trabalhar o tema Educação que Transforma como causa prioritária da ALUS, atuando em duas principais frentes: o fortalecimento da educação básica e a oferta de educação profissionalizante, promovendo oportunidades de aprendizado, crescimento e inclusão. E essa missão é tão importante para a gente, né, Ana, que temos o compromisso público de implementar projetos estruturantes de educação em todos os nossos shoppings até 2030 e ampliar, ano após ano, o número de pessoas beneficiadas. Nosso objetivo hoje, mais do que compartilhar o que temos feito, é inspirar outras empresas, especialmente nossos lojistas e parceiros, a também se engajarem nessa pauta social que tem um potencial enorme de gerar impacto positivo e duradouro. E para falar sobre esse tema, temos aqui dois convidados muito especiais que lideram iniciativas transformadoras no Brasil e que são nossos parceiros em alguns projetos de educação. Flávio e Luiz, gostaria que vocês se apresentassem para o nosso público e que falassem um pouco sobre a trajetória de vocês. Sou Luiz Otávio, tenho 39 anos, sou carioca, sou formado em engenharia, comecei minha carreira totalmente longe do terceiro setor. Trabalhei aí 5, 6 anos no mercado financeiro como analista de ações. Depois fui para a economia real como executivo de empresa, trabalhei mais 6 anos. Até que um dia, numa convenção promovida pela empresa que eu trabalhava, eu conheci o terceiro setor através de um palestrante que me cativou assim imensamente. E ali não só eu entendi maneiras estruturantes de você fazer o bem, como eu descobri que era possível trabalhar profissionalmente mesmo, né? Fazer daquilo o seu ganha-pão e você todo dia poder trabalhar com isso. Aquilo me encantou. Eu estava num dos melhores momentos da minha carreira, mas eu olhei para aquilo e falei, cara, eu acho que eu quero trabalhar com isso um dia. Isso foi em 2018. E aí em 2019 eu fui visitar a Gerando Falcões, lá em São Paulo. Me encantou demais, mas eu tinha uma entrega para fazer na empresa que eu trabalhava e comecei a me envolver aqui no estudo da criança, né? Comecei a trabalhar voluntariamente no estudo da criança, até que no meio do ano de 2019 eu falei, não, de fato eu preciso experimentar isso de verdade. Pedi demissão e tirei um período estratégico assim, né, para me descobrir nessa jornada. Veio a pandemia e pelo estudo da criança eu conheci uma professora que estava comprando tablet, botando um interchip de internet no tablet e dando para os alunos, porque as escolas estavam fechadas, os alunos dela não conseguiam se conectar com a escola. E eu falei, cara, olha que bacana isso, vamos fazer disso um grande projeto. E aí a gente criou um projeto chamado Educação Mais Digital e a gente distribuiu 3.000 tablets para crianças e professores de escola pública. Nisso eu conhecia parceiros de educação, porque o elo com o professor e com a criança era através das escolas apoiadas pela Parceiro. Nesse período, como voluntário, essa paixão virou amor, eu decidi que eu queria de fato trabalhar com isso. E aí a Paula Viana, então diretora executiva da Parceiros, me convidou para assumir o lugar dela. Então, desde janeiro de 2022, eu estou à frente da Parceiros de Educação, super feliz, né? Acho que no ápice até então da minha trajetória profissional, podendo conectar essa vontade de trabalhar com construir algo estruturante para a nossa sociedade do Rio de Janeiro. A gente acredita que educação básica é um dos pilares mais importantes para a gente construir uma sociedade justa, com igualdade de oportunidade para todo mundo. E a gente vê com esses projetos que isso é possível, né? Então aqui, Flávio e Luiz, o quanto que vocês vêm fazendo com essa paixão, com esse amor, que é o que a gente quer disseminar também com os nossos parceiros, os lojistas, né? Nada mais transformador do que a educação básica. A educação básica, ela transforma toda a trajetória educacional de um jovem. A Parceiros de Educação Rio é uma organização social que tem a missão de melhorar de maneira sistêmica a qualidade da educação básica no Rio de Janeiro. Nem todo mundo sabe, mas quase 70% das crianças da nossa cidade estão na escola pública. Então, o futuro da nossa cidade está na escola pública. É difícil você pensar
num Rio de Janeiro mais potente, mais pujante, se a gente não tiver uma base forte. Nós somos apartidários, sem fins lucrativos e totalmente independentes. O que a gente leva para cada uma das escolas que a gente apoia, que são 39 hoje, é um programa de desenvolvimento escolar focado na equipe gestora, na equipe de professores, na melhoria da infraestrutura e na melhoria do relacionamento entre a escola e os pais, os responsáveis e a comunidade. Eu sou o Flávio. O Reação é o nosso instituto que começou em 2000. O projeto original nosso era um programa de alfabetização, na minha cabeça, pelo menos de 2 amigos, porque a nossa visão original era a educação formal. Só que a gente não sabe dar aula de alfabetização, então a gente teria que aprender. E isso foi ficando ali engavetado. E em 2000 eu fui para uma Olimpíada que eu achei que eu fosse para ganhar medalha, eu fui como reserva. E lá eu percebi que eu tinha que fazer algo diferente, que a vida não acabava no esporte, eu perdi, estava vivo, sabe? Você está tão focado em Olimpíada. E quando eu voltei, eu comecei a dar aula de judô na Rocinha, não sabia qual era o tamanho daquilo, quando a gente fala de transformação. Na época não se falava muito habilidades socioemocionais, hoje você tem isso na Base Nacional Comum Curricular, é uma premissa, né, da educação, você fomentar essas virtudes, atitudes, mas na época não tinha isso. Mas eu sabia que o esporte, de alguma maneira, transformava. E aí eu comecei a ver rapidamente a garotada melhorando na escola, melhorando com a gente, começando a sonhar, né, levantando a cabeça na hora de ir para uma competição, ganhando uma luta. Às vezes você precisa de uma luta que você ganha, não precisa ganhar a competição, mas para você se perceber capaz, a gente começou a ver que aquilo era bom. E aí a gente foi, ao longo do tempo, sofisticando aquela ideia, trazendo amigos, fazendo o estatuto, fundando formalmente o Reação com o CNPJ para começar a buscar apoio e foi implementando outros programas para trazer repertório para todos eles, né? Que o grande problema que a gente enfrenta, que é o mesmo nosso, né? E do Brasil, de todos, né, é a falta de um bom poder de escolha lá na frente, porque você não teve repertório. O que vocês fazem na escola pública é o que a gente tenta fazer nos nossos polos do Reação, trazer tanto um programa de educação que a gente tem que é muito legal, e o programa de tatame. Hoje está falando de uns 4.500 alunos hoje em 11 polos em 5 estados. Um grupo de educação vai para o programa de bolsas, um grupo do programa de tatame às vezes vai para o programa olímpico, né? Então virou realmente uma escola de potência, assim, sabe? Uma fábrica de gigante mesmo. Agora a gente está migrando para um programa também de consultoria, que é uma tentativa, que eu acho que vai dar certo, de fazermos o Reação ser autossustentável. Então a gente tem várias parcerias com empresas que a gente começa a desenvolver colaboradores dessas empresas. Então a gente está levando um pouco da nossa história para fazer uma intervenção fora da favela também. No final, o ponto de encontro de tudo são os valores que a gente trabalha, né? Coragem, humildade, respeito, responsabilidade, superação, solidariedade. Luiz, no trabalho da Parceiros, o foco está nas escolas públicas, mas os reflexos vão muito além das salas de aula. Que mudanças você já viu acontecer no entorno a partir do fortalecimento da escola? Você pode dividir alguma experiência com a gente? É muito interessante que o pai, ele escolhe em qual escola ele quer matricular o filho dele, né? Em alguns casos, uma escola, quando ela não está com uma boa gestão, é uma escola que não está acolhendo as crianças, ela é uma escola que fica esvaziada. Muitas vezes os pais não tiveram acesso a uma educação de qualidade e eventualmente não valorizam a educação como seria importante que fosse. Quando a escola dá a volta por cima e você passa a ter uma equipe gestora que acolhe os pais, que a criança gosta da aula que ela está tendo, do ambiente, essa escola enche. A comunidade passa a valorizar aquele ambiente escolar. Então a relação muda. E isso é muito forte. Tem uma escola muito interessante, fica em Benfica, né? O nome dela é Gel Edmundo Bittencourt. É uma escola vocacionada para o esporte. Na frente da escola fica a SEDAI. E era um muro cinza enorme, super feio. E a equipe escolar, ela desenvolveu um projeto que falava sobre sustentabilidade, sobre esporte, sobre meio ambiente, sobre cidadania. Eles juntaram a galera da SEDAI, a galera da Conlurb, os pais, os alunos, e pintaram 40 telas de 3x2 de toda a SEDAI que fica na frente da escola. Você vai entrar nessa escola, você passa por um corredor maravilhoso de arte. Então isso é a força de uma escola numa comunidade. É incrível. Flávio, você tem uma história de vida marcada pelo esporte, mas também por um olhar atento ao social. Na sua visão, o que acontece quando o setor privado escolhe se aproximar das comunidades? Que tipo de transformação é possível alcançar? Acho que ele começa a investir uma palavrinha que hoje é fundamental para você ter
longevidade, né, que é legado. Que é uma coisa que acontece muito. A gente teve, eu acho que essa mudança geracional, né, de uma geração... Eu sou da geração X, né, de idade, né, que é aquela geração show me the money, que quer trabalhar com meritocracia na veia, quer crescer, rala. Aí vem uma geração que começa a trocar um pouco a cultura de performance por uma cultura também de propósito, né, de legado. A gente tem vários episódios interessantes lá no Reação de pessoas que você é um exemplo. Ele trocou uma vida provavelmente muito mais rica do ponto de vista financeiro e foi para esse outro caminho. Não estou falando que você vai ficar pobre, que você vai tirando onda, você está mudando, que a gente também está nisso aqui, tentando mudar, desconstruir essa associação com o terceiro setor, você não vive bem. Mas quando você tem um cara como ele entrando no terceiro setor, é uma revolução. O Reação, de certa maneira, também promove uma revolução nesse segmento, porque traz o que vocês fazem aqui, vocês trabalham com indicadores, com processos, com impacto, tudo isso faz parte de qualquer empresa privada. Eu estou já há 25 anos nesse universo do terceiro setor, isso não existia muito. Hoje você tem o terceiro setor todo pautado por pessoas, né? Não são todas que têm o privilégio de ter um cara como ele, que toca esse barco, mas você vai dando outro tamanho. Uma frustração que eu tinha, fiquei muitos anos no Criança Esperança como embaixador. E às vezes eu visitava projetos pelo interior do Brasil e eu percebia que o crescimento daquele projeto seria difícil, porque era uma cultura um pouco mais antiga de gestão. Então, sem gestão, você não cresce, né? Então, quando você traz a iniciativa privada para dentro das empresas, tem esse outro valor. Porque a gente está falando do apoio financeiro, que é fundamental, mas o apoio de fazer a gente aprender que sem gestão você não vai para lugar nenhum. A gente tem um conselho hoje, eles trazem provocações que a gente começa a se sofisticar na gestão. Isso significa impacto, transformação. Então, a gente está perto de vocês significa inspiração para a gente poder apresentar o que a gente fez esse ano. Se a gente não souber apresentar isso para vocês, com toda razão, vocês não vão renovar com um projeto como o dele, como o meu, como o nosso. Vocês são seríssimos. Então, vocês querem coisa séria, né? Então, eu acho que tem esse efeito menos percebido e esse movimento maior das empresas apoiarem o terceiro setor, eu acho que cresce muito, no caso do esporte, por exemplo, com a lei de incentivo ao esporte, que é uma revolução do setor, né? Começou com 1%, depois com 2%, agora está indo para 3%, né? Como tinha a Rouanet são 4%, mas isso faz uma mudança gigante. A gente começou antes disso, tem antes e depois no terceiro setor de projetos esportivos. E a gente não seria jamais perto do que a gente é sem vocês, sem outras empresas que têm talvez umas 8, 10 empresas que são aquelas que... E vocês são uma delas, né? Que a gente realmente vai passar a vida inteira grato. Dada a nossa dimensão de receber mais de 50 milhões de visitas todos os meses em nossos shoppings, ter cerca de 15 mil lojistas, o nosso impacto social é gigantesco. E a gente precisa retornar para esse entorno parte do que a gente aprende, do que a gente desenvolve. A gente não vai a lugar nenhum se a gente não tiver essa troca. E o nosso papel é promover e inspirar a sustentabilidade junto a essas pessoas. Flávio, você trabalha com comunidades em vulnerabilidade por meio do Instituto Reação, usando principalmente o esporte como uma ferramenta de desenvolvimento humano. O que você considera essencial para que uma iniciativa crie uma transformação duradoura no entorno? O que faz a diferença na prática? No nosso caso, né, a gente tem a educação cada vez mais conectada à arte marcial, né? A gente tem lá judô e jiu-jitsu. O esporte tem uma coisa muito boa, que você desenvolve a síndrome da próxima luta, como diria um terapeuta que eu tive lá atrás. Porque você não pode ir para a próxima competição com o resultado da anterior. Você tem que virar a página rápido, você é obrigado a fazer isso. Você ganha uma competição um sábado, no outro sábado tem outra. Se você perdeu aqui, você pode ter perdido o campeonato da esquina, você vai para a Olimpíada, agora não necessariamente você vai perder esse, e vice-versa. Então você está o tempo inteiro criando uma cultura de alunos e alunas que são solucionadores, que olham para frente, são resolutivos, eles pensam com a cabeça de vai dar certo. Então você está o tempo inteiro nessa cultura Kaizen, né, que é a melhoria contínua, que está muito presente na filosofia por trás do judô, que tem a ver com a sociedade japonesa, né? O princípio máximo do judô é o Jita Kyoei, que é benefício e prosperidade mútuos. Então a ideia nossa ali, de verdade, é fazer o aluno não só virar uma pessoa transformada, mas virar também uma transformadora. Que a garotada sai realmente, assim, empoderada, sabe? Luiz, a gente sabe que a escuta ativa e o relacionamento próximo são fundamentais para parcerias de sucesso. Como parceiros da educação constrói essas relações entre empresas e escolas e que aprendizados desse processo você destacaria para quem está nos assistindo aqui hoje? Primeira coisa super importante, eu acho que na relação de uma organização social com uma empresa, é transparência.
Quando a Parceiros da Educação entra numa escola, ela leva um programa de desenvolvimento de pessoas, que são os professores e os diretores escolares, para que eles promovam uma mudança de aprendizado nas crianças. Então, quando a gente conversa com uma empresa que decide patrocinar o nosso projeto numa escola, é importante a gente deixar claro que existem vários desafios relacionados a ele. Porque a gente está indo para mudar a cultura de escola muitas vezes, para promover o desenvolvimento de competências em profissionais da escola. Isso não acontece de uma hora para outra. Então, se a gente vira para aulas e fala, não, olha só, é sucesso garantido. A gente vai começar a levar o nosso programa aqui para essa escola e, de repente, os resultados dos alunos, olha, vai sair aqui de X para 3X em um ano. Isso não é verdade. São desafios e uma construção contínua que existe. Então, o primeiro ponto é essa transparência. Isso é muito importante. O segundo ponto, que é algo conectado com o que o Flávio estava falando sobre como gestão é importante, é a gente ter indicadores claros de processos e resultados. Quando a gente leva o nosso trabalho de formação para as escolas, é um trabalho de formação de professores, de formação de diretores, de reforço escolar para as crianças, de óculos para quem precisa, de infraestrutura, a gente tem indicadores que a gente vai acompanhando ao longo de toda a parceria. Então, como é que está a participação dos professores e dos diretores nas formações? Como que estão as metas que esses diretores desenvolveram para si próprios? Como que eles estão implementando isso ao longo do tempo? Como que está o conhecimento dos alunos em matemática, medido pelas provas que são aplicadas? Como que está o conhecimento em língua portuguesa? Como que está a alfabetização? Isso tudo é algo que a Parceiros apresenta para os nossos apoiadores, como a ALUS, periodicamente fazem a ALUS se apropriarem disso, para que também possam comunicar internamente. Por último, planejar uma integração entre a empresa que apoia e a escola. Então, o Shopping Leblon acabou de ganhar um prêmio super legal, que foi o prêmio Newton Rick, o selo ouro de sustentabilidade, porque a ALUS, além de apoiar a escola Municipal Santos Anjos, através da Parceiros da Educação, ela deu a cara dela para esse projeto também. Promoveu uma integração dos alunos com a Arte Rio, que é um parceiro original do Shopping Leblon, levou artistas para dentro da escola. Então, quando isso acontece, as pessoas que trabalham na ALUS se sentem pertencentes desse projeto também. E isso cria também uma longevidade maior, porque aí você passa a ter um carinho por aquilo, começa a entender a importância que aquilo está sendo para a comunidade. Então, acho que esses 3 pontos, assim, transparência, gestão e engajamento, são características fundamentais para uma parceria ser bem sucedida no nosso setor. A Escola de Santos Anjos fica na quadra do Shopping Leblon. Então, o envolvimento do shopping com a escola já é inerente à geografia. E quando você, além do mais, cria esse vínculo e essa participação, a comunidade inteira percebe, inclusive os consumidores e os clientes do Shopping Leblon. Por isso que a gente procura sempre que os nossos projetos sociais estejam no entorno dos nossos shoppings, para que aquilo seja de fato verdadeiro e possa ser percebido, né, pelos nossos colaboradores e pela comunidade. Muito bom. Flávio, tem muitos empresários, pequenos empresários, que se sentem impactados e têm muita empatia com causas sociais, mas não sabem por onde começar. Não tem tanta estrutura, são empresários menores. Qual seria o primeiro passo para que uma empresa possa começar a gerar impacto no seu entorno? O que você daria de conselho para esse empresário? Eu acho que é importante ter algo que conecte a pessoa genuinamente. Tem gente que gosta de música, tem gente que gosta de esporte, tem gente que gosta de educação, tudo é válido. Eu acho que o caminho escolhido é muito menos relevante do que o resultado, né? No final, você está falando de fortalecimento, transformação, empoderamento. Eu acho que visitar projetos que admiro. A gente tem sempre um cuidado com amigos que falam, eu queria estar mais presente, eu queria ajudar. E eles vêm com uma ideia de fazer uma coisa muito grande. E hoje, depois de muitos anos, eu falo, cara, começa bem devagarzinho. Vem uma vez aqui, daqui a 6 meses você volta. Esse é um movimento que tem que ir acontecendo naturalmente. A gente hoje faz uma ação lá no Reação que é muito legal. A gente levou outro dia 15 presidentes de empresa. E tinha gente gigante lá nesse dia. Tenho certeza que a maior parte deles nunca tinha entrado dentro de uma favela. E a gente fez um dia de experiências assim inesquecíveis para todos. E eles saíram super impactados. Eu lembro que um deles, que é um cara grande, na primeira dinâmica ele já se emocionou, já chorou, já falou, olha, eu tô no meio de uma situação duríssima lá no banco onde eu tô e quando eu vivi isso eu falei, pô, isso aqui é mais importante que qualquer outra coisa. Eu tô agora 100% aqui. E essa galera sai de lá
impactada, né? Aí quando ele vai pensar em alguma coisa, não é porque ele é obrigado a fazer uma imposição social, ter um projeto como o nosso, é porque é real, e aquilo ali muda tudo. E aí você não é mais uma empresa que está ajudando o projeto que você não sabe, você está ali, você está pensando junto, está dando ideia, está participando, e aí fica todo mundo no mesmo barco, a gente vai mais longe, né? E depende também o tamanho da empresa. Eu acho que o Flávio estava falando essa questão de pessoas que querem chegar lá e já fazer alguma coisa grande. Eu acho que a intenção é você já começar a fazer alguma coisa. A gente começou pequeno, né? E aí a gente foi crescendo, mas tinha um desejo mútuo ali de fazer uma coisa cada vez melhor. Então a gente começou só com lei de incentivo. Como você falou, a lei do esporte era 1% e a gente ali ia batalhando. Então, mas o desejo, né, tanto nosso quanto do Instituto Reação era tão grande de fazer uma coisa legal, bacana para aquela comunidade, que eu acho que a gente foi sempre crescendo na intenção de aumentar ali a quantidade de beneficiados e, enfim. É o primeiro passo. Na Parceiros, a gente tem apoiadores de R$1.000 e apoiadores de R$1 milhão. E são todos muito bem-vindos. E você vai impactando com o tamanho que você pode. Luiz, é muito comum tratar o impacto social como uma ação isolada. Mas pensando em deixar um legado duradouro, o que fazer para conectar o desenvolvimento de comunidades à estratégia da empresa? Se você quer gerar um impacto duradouro numa comunidade, você investir um tempo entendendo o que essa comunidade precisa, para que você possa promover, de fato, o desenvolvimento que é pedido por aquela comunidade. Eu acho que isso é muito importante. E encontrar o parceiro certo para isso. Eu acho que são duas coisas importantes. Você não precisa fazer tudo sozinho, existem especialistas para cada tarefa, para cada job. Você ter uma visão de longo prazo associada a uma necessidade da comunidade, o parceiro certo para isso, eu acho que é a receita para aquilo dar certo. Eu acho que um outro ponto muito importante é saber o que o projeto precisa. E essas duas coisas estão conectadas. Você é bom numa coisa e você gosta disso, e você quer levar para uma organização que não precisa disso, você pode inclusive atrapalhar. Então, você saber o que você quer e o que você é bom, combinar com aquilo que a organização social ou a comunidade precisa é fundamental. Porque na hora que isso se combina é super potente. Se não combinar, pode não ser bom para os dois. Flávio e Luiz, obrigada, assim, estar aqui com vocês e poder disseminar aí tudo isso que a gente vem fazendo, parceiros aí, né, de longa data. A gente tem muito orgulho de estar aí junto com vocês e a gente tem aí para frente muitos outros projetos. Temos aí os nossos compromissos até 2030, onde a gente vai poder fazer mais parcerias também. A gente está muito feliz, né, Paulo? Muito feliz. Nós temos a meta de ter investimento social privado em todos os nossos shoppings. A nossa meta é que cada shopping tenha um programa estruturante que apoie pelo menos 100 pessoas por ano. E nem todos os shoppings ainda encontraram parceiros como vocês. Então também fica o convite para nos apresentarem projetos em alguns shoppings que ainda precisam de fechar essa parceria. Aqui na Allos, o impacto social faz parte do nosso dia a dia e é parte do nosso compromisso com o futuro. A gente trabalha de forma consistente para criar espaços que desenvolvem e que sejam vetores de transformação positiva para as comunidades. Fica o convite para cada lojista pensar no seu entorno com mais atenção e começar, mesmo que devagar, a fazer a diferença para o que realmente importa, que são as pessoas. Pequenos passos geram grandes mudanças e esse é o caminho para o impacto que fica. Obrigada a todos vocês.